né? O Zema não consegue ir bem nem em Minas Gerais, onde ele era governador, né? Foi 2 vezes mandato de governador. E a gente conversou hoje, o meu colega André Chalders, com o pessoal do Partido Novo, que está dizendo o seguinte, que o Zema tem uma expectativa que, se ele chegar nas convenções, que agora em julho, quando se define quem vai ser o candidato, aí é o valendo, com 2 dígitos, aí sim ele é o candidato, porque além de ter uma viabilidade eleitoral, ele também ajuda o partido a fazer deputado federal, senador, e um partido sem deputado federal ele é dizimado, né? Ele perde fundo eleitoral. O problema é que para ele chegar em 2 dígitos, né, Bruno, só realmente um milagre, né, dos céus, né? Porque hoje ele está patinando e impossível, né? As chances são bem diminutas, né? Ainda mais com essa quantidade grande de candidaturas aí tentando romper essa bolha da polarização. Você tem pelo menos mais 7 candidatos à presidência da República, e cada um vai tirando um pouquinho, um nacozinho de voto. Tem uns que são muito pequenos, mas mesmo assim acabam tirando voto de alguém, né? E normalmente não tiram desses 2 da polarização, acabam tirando desse caminho do meio aí, vamos dizer assim. Então é muito complicada a missão do Zema. O Zema saindo muda alguma coisa para quem? Eu acho que favorece cada vez mais a ideia. Olha, o Zema e o Caiado, o voto dos 2 hoje está mais preso dentro do bolsonarismo do que qualquer outra coisa. Ele seria uma alternativa, vamos dizer assim, uma alternativa limpinha ao bolsonarismo, né? O cara que não quer começar o jogo já dando carrinho, já que a gente está em época de Copa do Mundo, não quer sujar o uniforme, ele vai de Zema ou vai de Caiado no primeiro turno, com uma grande possibilidade no segundo turno confirmar um voto no Flávio Bolsonaro. Muito diferente dessa análise que eles fazem sobre o Renan Santos. O voto do Renan Santos é diferente do voto desses 2. O voto do Renan Santos não é um voto automático no Flávio no segundo turno. O voto do Zema e do Caiado tem muito mais tendência de transferência para o Flávio do que o do Renan. O do Renan é um voto mais jovem, é um voto de classe mais urbana, um voto de classe mais alta, que não gosta do Lula, mas também tem grande preconceito com o bolsonarismo. Então é um outro perfil do eleitorado. Essa análise do pessoal do Flávio está um pouco... O que pode acontecer, e que eu acho que o pessoal do Flávio tem que abrir o olho, se me permitam fazer essa colocação, é de que, se as pessoas começarem a enxergar que o Renan é quem pode vencer o Lula, se o Renan cresce a nível de ir para de ir para 2 dígitos, como a gente está dizendo aqui, e o eleitorado começa a ver nas pesquisas de opinião que o Renan é quem tem chance de vencer o Lula, pode haver sim mobilização de um eleitorado anti-Lula que está votando no Flávio Bolsonaro pro Renan. Não o inverso. O inverso é menos provável do que esse. Por conta dessa questão afirmativa do voto do Renan. Você que está acompanhando aí o programa, se você é Renan, conta aí pra gente em quem você votaria se o Renan não estiver. Se o segundo turno for Flávio e Lula, pra gente ter uma ideia, Maria. Se o pessoal comentar, você me diz aqui no meu ouvido para a gente tentar entender um pouquinho disso que o Bruno está falando, que na verdade é uma análise que é bastante consistente com os movimentos que a gente está vendo na política, né, Bruno? Sim, é só a gente ver uma questão muito simples, né? Aí a gente pode ir para... É matemático. O Flávio recuou nas últimas pesquisas de opinião pública e o único que cresceu foi o Renan. Então você está tendo um descolamento de um eleitor que é anti-Lula, mas que não está querendo ir para o Flávio, em função de um aumento de rejeição que o Flávio tem experimentado depois do episódio Vorcaro. O Flávio está tentando fazer um rearranjo na campanha dele, né? Depois desses tropeços aí que ele teve. Tropeço acho que até pouco, né? Depois dele ter caído nesse buraco ali. Do Vorcaro. Tem muita gente ainda que se pergunta, afinal, o que é que ainda pode vir com relação ao Flávio, porque ele não foi transparente na sua relação com o Vorcaro, então ele mesmo cavou essa cova, né? Ele deveria ter contado tudo que ele teve ali com o Vorcaro, para que as pessoas soubessem dele, e não por meio, né, da Polícia Federal, desses vazamentos que a gente assistiu. Mas há um alívio também de que isso veio agora, não veio muito próximo da época ali
da eleição mesmo, né, da votação, mas tem essa suspeita, e se um dia antes da votação vem alguma coisa também com relação ao Flávio que a gente não sabe, porque quem controla a Polícia Federal é o governo, porque a polícia está sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça. Não deveria ser assim, deveria ser independente, mas a gente tem acompanhado que nesse governo as coisas não funcionam dessa forma, o que não quer dizer que as investigações não estejam correndo ali na raia que deveriam correr. Mas tem muita desconfiança e o governo também alimenta essa desconfiança de que o Flávio possa ainda ser alvejado naquela bala de prata no final da campanha, e isso também faz com que muita gente olhe para o Renan, porque se não tiver o Flávio, a alternativa tem sido essa. O Caiado está neste momento num evento, eu tenho lá uma pessoa que está me contando o que ele está falando, esse é um evento reservado, e está descendo a lenha no Zema. Você viu que ali virou a disputa ali do pessoal lá de baixo, né, do andar de baixo. E impressionante, né, Bruno? Porque 2 ex-governadores, né, e um governador de Minas, né, que é um dos maiores estados aí do país. E está falando que o Zema está em 4º lugar nas pesquisas em Minas, então nem em Minas ele tem apoio. Então, deixando muito claro para quem está lá que não tem a menor possibilidade de uma chapa Zema e Ronaldo Caiado, que é algo que se chegou a especular em algum momento, né? Então, muito provavelmente, pelo cenário de hoje, pelo que a gente apurou, pode ser que o Zema nem candidato seja, né? Pode ser que o Novo tire do Zema esse apoio. Por quê? Porque o Zema seria um candidato de um custo muito alto para um partido, né? Uma candidatura à presidência da República, ela é cara, você tem que usar muito do seu fundo partidário e eleitoral para bancar essa campanha, para um candidato que não tem a menor expectativa eleitoral e que também não vai ajudar o partido a fazer coeficiente eleitoral, que é o número de votos suficiente, né, para que você tenha acesso ao fundo partidário e eleitoral. Então, o Zema está pendurado aí, pode ser que nem seja candidato. O Caiado é uma coisa que ficou uma incógnita, né? Ele não conseguiu fazer o seu nome, ninguém olha para o Caiado como alguém, uma candidatura que vai se observar na presidência da República, mas pode ser um jogo ali do Kassab para, num segundo turno, ganhar alguma coisa num eventual governo de um ou de outro, seja quem esteja na frente, né, Bruno? A gente tem que olhar o Partido Novo, quando ele surge lá atrás, né, quando teve uma primeira candidatura presidencial, que foi do João Amoedo, né, o Partido Novo tinha uma característica parecida até com essa do Renan de hoje, que era de uma coisa afirmativa. Eles defendiam um projeto liberal para o Brasil, né? Muito focado na questão econômica, a discussão era muito econômica, era uma coisa muito Faria Limer, né, que todo mundo dizia, mas tinha uma postura. Você sabia o que o Partido Novo pensava e ele se colocou assim. O João Amoedo saiu grande até daquele processo eleitoral, muita gente dizia que era um bom candidato, mas que acabou não se viabilizando do ponto de vista eleitoral. O fato é que, depois disso, depois desse movimento, o Partido Novo começou a se aproximar cada vez mais do bolsonarismo. O Partido Novo virou um plano B do bolsonarismo. Quando o PL não aceita um candidato que o Bolsonaro quer, parece que ele vai pingar lá no Partido Novo. E assim foi em vários lugares do Brasil, até chegar em Santa Catarina, onde o Partido Novo hoje indica o vice-governador na chapa do governador Jorginho Melo, né, que é o ex-prefeito de Joinville, que é o candidato, e que desconvidou agora Romeu Zema de um evento no estado de Santa Catarina. Significa que, olha, Zema, se estiver aqui no Partido Novo, cumpra a regrinha de ser um plano B do bolsonarismo. Você quis atacar o Flávio, quis ir para cima do bolsonarismo, aqui você não tem muita vez. Então, acho que essa fritura do Zema se dá por uma tentativa de voar um pouco mais alto do que poderia voar, já que ele estava ali para cumprir mais uma função para o Partido Novo do que qualquer outra coisa, que era trazer gente do bolsonarismo que pode dar voto para o partido e fazer o partido ter uma bancada razoável de deputados federais e assim garantir tempo de TV e recurso partidário. E agora o Caiado, percebendo que existe ali 3%, 4% do eleitorado que está votando no Zema e que pode ser perdido quando o Zema
desistir de uma candidatura, ele está tentando ir para cima desse eleitor, falando, olha, o Zema não é a solução para vocês, a solução sou eu. Também não vá lá para o Flávio, sou eu a solução. Por quê? Se o Caiado consegue crescer um pouco mais do que está aí na disputa, ele pode embaralhar o jogo e vira um personagem importante na discussão política. Ele está disputando esse terceiro lugar com o Renan, né? Com uma dificuldade de ser mais propositivo, ou de ser mais afirmativo do que o Renan é. E não né? tem também... ele não ocupa um espaço nas redes sociais que o Renan ocupa e que isso também ajuda muito, né, Bruno? E o que é engraçado, porque é um sujeito que tem uma entrega muito forte na segurança pública no estado de Goiás, que virou um exemplo na segurança do Brasil, pelo menos nos índices, né? O estado de Goiás chegou a ser isso, e é o grande estado do agronegócio brasileiro. Exato. A gente estava discutindo esses dois temas, o agro e a verdade. segurança, e o Caiado poderia ser esse sujeito. Mas acho que está faltando conseguir comunicar melhor. Ou talvez até o eleitor querer ouvi-lo. Ele estava postando, ele dá um pouco de sono, né? Quando ele começa a falar muito. Ele estava postando nos cantores sertanejos, né? Mas acho que não deu muito certo. Tem uma informação que a Maria, que é a nossa diretora maravilhosa aqui do programa, me disse que eu achei bem legal. O pessoal que está assistindo o programa está dizendo que o que vai definir o voto no segundo turno, essa turma que é Renan, é o debate eleitoral. O debate é algo muito importante, né? A gente, culturalmente, o eleitor brasileiro assiste debate, né? Parece como se estivesse assistindo ali um final de campeonato. E eu conversei bastante com o pessoal da campanha do Flávio essa semana para perguntar se ele vai aos debates. Ele disse que vai, a não ser que o Lula não vá. Se o Lula inventar alguma desculpa para não ir a algum debate, seja por questões de saúde, que aí não seria desculpa, né? O Lula está enfrentando ali um tratamento de saúde, acho que é uma radioterapia que ele está fazendo, ou algum outro motivo que ele não queira ir, ele também não vai. Então, o Flávio só estará em debate, essa é uma informação exclusiva aqui para o programa, se o Lula também estiver nos debates. Agora, o Renan é alguém que num debate, no primeiro turno, obviamente, se a gente está falando ainda dessa fase de eleição, certamente vai ser alguém ali que vai ganhar bastante espaço num debate, né? Porque ele tem essa... Por isso que é tão importante para ele pontuar bem nas pesquisas agora. Para estar nos debates, Para estar nos debates, né? Porque ele era um cara que não estava nem sendo cogitado para os debates. Mas agora, com esse crescimento que ele tem tido, é um pouco parecido. Ele até ficou com raiva essa semana que alguém o cutucou dizendo que ele era o novo Pablo Marçal, né? Mas eu quero dizer, parecido na construção, né? Não como figura política, eu não quero fazer o mérito de quem é melhor, se ele ou o Pablo Marçal, não é isso. Mas na construção, e alguém que vem de um partido muito pequeno, sem estrutura, e que pelo debate, pelo posicionamento, pelo tom afirmativo, consegue entrar na discussão política. Ele está conseguindo isso. O Pablo virou a grande estrela dos debates. Exatamente. Na cidade de São Paulo. Né? E, Bruno, o grande cabo eleitoral